Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, para a aula de hoje, nós vamos continuar aqui trabalhando com aplicativos, né? Obviamente. E se vocês derem uma boa olhada no nosso plano de curso, vocês vão ver lá que tem esse trecho aqui de manipulando recursos do dispositivo, né? E vocês já devem saber que nós já trabalhamos com alguns desses tópicos aqui, né? Geolocalização, giroscópio, né? Acelerômetro. Mas faltou, né? A carência da gente, ficou na carência aí, nós trabalharmos com esses outros três. Que, na verdade, são os mais simples, que eu deixei por último, tá? Então, para essa aula de hoje, vai ser uma aula bem rapidinha aí, entre 10, 15 minutos, talvez 20, 30, quem sabe, né? Não sei. Mas a gente vai trabalhar com esses três tópicos aqui. E eu vou estar mostrando aí uma aplicação prática para vocês, como que a gente faz, tá? Trabalhando com o nosso App Inventor mesmo, tudo bem? Deixa eu conferir se a gravação tá tudo certo. Aparentemente está tudo ok. Então, vamos lá. Vamos na massa, tá? Então, eu estou aqui com um aplicativo novo, tá? Para essa aula de hoje, vocês não precisam replicar o aplicativo que eu estou fazendo, tá? Por ser uma online, vocês provavelmente estão sem os dispositivos aí. Às vezes tem gente que não tem, né, um dispositivo para estar trabalhando na prática em casa. Então, essa aula eu vou pedir para que vocês apenas assistam. Então, por isso também que eu não vou tentar não deixar uma aula muito longa e porque também eu preciso passar uma atividade aí para vocês para contabilizar a presença, tá? Lembrando que essa aula eu estou gravando um dia antes, para um dia só ficar acompanhando aí com vocês, ok? Então, depois vocês vão responder vão realizar uma atividade que eu vou separar aí para vocês, relacionado à aula, né, que vocês estão tendo agora. E é isso, beleza? Bom, então com o nosso novo aplicativo aqui, nós podemos dar uma olhada em algumas funções que nós temos aqui, algumas que nós já conhecemos, outras não, tá? Então, se vocês derem uma boa olhada aqui no Media, vocês vão perceber que alguns arquivos relacionados a áudio e imagem, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a ferramenta gravador. Todos esses aqui são componentes invisíveis, tá? Você só coloca eles ali e deixa pronto para quando você for precisar deles, ok? Assim como os sensores que a gente já aplicou. São componentes que eles não ficam mostrando na tela, tá? Então nós temos aqui, né, algumas opções. Câmera de vídeo serviria para a gente, ele vai precisar do acesso à câmera do nosso dispositivo e ela vai gravar vídeos com essa câmera. A câmera, que vai funcionar da mesma maneira, só que ele aí é para foto e não para vídeo. Okay? File Picker, esse aqui é para a gente escolher dados, escolher arquivos do nosso celular. Ele vai ter acesso ao armazenamento do dispositivo ali e vai buscar alguns arquivos ali, geralmente fotos e vídeos. Ok? Escolhe imagem, File Picker, né? Escolher arquivos, escolher file, né? Que significa arquivo. Já o escolhe imagem, ele seria image picker, né, se tivesse em inglês aqui, que seria para escolher um arquivo também, né, porque a imagem não deixa de ser um arquivo, só que especificamente arquivos de imagem, tá? O player, que ele serve para tocar sons, tá? Então, se você quiser colocar uma música no aplicativo, ou um som específico, quando acontecer alguma coisa, no caso de um jogo, por exemplo, tá? Você vai usar o player. Som, que ele vai servir mais ou menos ali para a mesma coisa, só que é para você... esse aqui você vai... Ó, vamos ler a descrição aqui, ó, né? Por exemplo, o tocador é um componente de multimídia que reproduz o áudio e controla a vibração do telefone. O nome de um arquivo de som para tocar é especificado na propriedade, pode ser ajustada. Esse daqui eu já mostrei para vocês anteriormente. O que eu não mostrei é esse aqui, ó, do som, tá? Os dois, eles vão ter a função muito parecida, tá? Tanto que a descrição aqui é a mesma no começo, né? O nome é especificado na própria fonte, que pode ser ajustado. Qual que é a diferença, tá? Esse aqui ele vai pegar um som do dispositivo. E esse aqui, um som que você coloca dentro do aplicativo, tá? Esse aqui ele vai buscar um som que está nos arquivos de áudio no armazenamento do seu dispositivo. E esse aqui, player, você tem que enviar um arquivo aqui em mídia, tá? E colocar um nome específico para ele, tudo bem? E aí o arquivo, ele vai junto com o aplicativo quando você instalar o aplicativo no smartphone, por exemplo, tá? Gravador, ele vai funcionar quase igual a câmera de vídeo, só que ao invés de usar a câmera, ele vai usar o microfone, e ao invés de gravar vídeo, ele vai gravar áudio, tá? Reconhecedor de voz, ele vai usar também o microfone para gravar áudios e vídeos, só que essa ferramenta ela é muito útil, tá? Ela vai pegar e vai identificar o que você está falando, você especifica uma língua, né? No caso, o nosso seria a língua portuguesa, por exemplo, e ele vai reconhecer o que está saindo no microfone e vai traduzir para texto, tudo bem? Ele vai escrever. Esse aqui é o que você põe para que ele... Sabe aquela voz do Google, aquela voz de inteligência artificial, né? Se eu colocar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai falar, né? Com esse som, essa voz aqui, tá? Essa ferramenta aqui, o texto para falar, ela faz exatamente a mesma coisa. O texto que está escrito, ele pronuncia, tá? E é inclusive com aquela mesma voz do Google ali.
o translator, e ele vai servir exatamente igual o translator do Google, tá? Vai ser para traduzir. E reprodutor de vídeo, né? Esse aqui é parecido com esse aqui, escolhe imagem, tá? Só que é para aparecer o vídeo na tela, ok? Vocês vão reparar que eu também falei sobre contatos, né? E se você vier aqui em social, a gente tem escolhe contato, escolhe e-mail, ligação, escolhe número de telefone, compartilhamento, mensagens SMS. Tudo isso aqui ele vai precisar do acesso aos contatos do seu dispositivo. E ele consegue fazer essas funções através dos contatos. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma ligação para algum dos contatos, você consegue fazer um aplicativo específico para isso. Tudo bem? Ah, e é isso, tá? O escolhe contato ele vai abrir a lista de contatos do seu dispositivo aí e mostrar todos, tá? Legal. Então, vamos começar pelos mais fáceis, né? Mídia, nós vamos pegar, vamos colocar aqui câmera de vídeo, gravador, né? Vamos também colocar um reconhecedor de voz, tá? Por enquanto, só isso, ok? Depois nós colocamos mais. Para a aula de hoje vai ser mais ou menos só isso mesmo, tá? Só estou conferindo a gravação aqui, pessoal. Legal. Tá? Então vamos lá, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui para focus, tá? E vocês vão ver que os nossos dispositivos estão todos aqui, como nós já colocamos, né? E reparem, como eu disse, eles ficam todos invisíveis, eles ficam aparecendo só aqui embaixo que você está usando esses componentes. Tá? Então aqui em blocos nós vamos buscar aqui, né, os dispositivos que nós queremos usar, né? E vamos ver que eles têm algumas funções, por exemplo, a câmera, né? Você tem as funções, a função dela que é a principal, que é essa aqui, depois de fotografar, dá uma função para ela fazer, né? E ela guarda inclusive a imagem que você acabou de fotografar, tá? Você tem essa informação aí. Temos esse comando aqui que você pode usar em outros momentos do aplicativo, se você quiser que ele tire uma foto ali instantaneamente. Inclusive, geralmente, aplicativos, sabe aqueles aplicativos de segurança contra furto, por exemplo, que tem em alguns aplicativos, né? Eles usam isso aqui na tentativa de tentar flagrar a pessoa que furtou o dispositivo, por exemplo, tá? E esse aqui é só para identificar o componente. Enfim, pessoal, continuando aqui, tá? Eu tive que interromper a outra gravação porque tive um problema com o ruído aí. Aproveitei para conferir a gravação. Aparentemente está com um pouquinho de ruído, mas eu vou tentar tirar antes de mandar o vídeo para vocês, ok? Vamos lá, continuando aqui. Então nós temos também a câmera de vídeo e ela vai fazer exatamente, praticamente as mesmas funções da câmera de fotos, né? Porque é praticamente a mesma coisa, tá? A diferença é só o formato do arquivo que ela gera, né? E aqui temos o gravador de áudio, que é um pouquinho mais avançado, né? Então, ele vai ter a função também, que é o depois de gravar, né? Quando começar a gravar, quando parar de gravar, e também tem as funções aqui, os métodos para chamá-lo, tá? Você pode dar um play ou um stop nele, né? E aí a gente pode fazer isso aqui através de botões, por exemplo, tá? Aqui a gente tem as gravações que ele salva, né? Aqui a gente pode ajustar o nome, né, delas, e assim por diante, tá? E o reconhecedor de voz, ele não grava nada, tá? Ele vai usar o microfone aí também, só que ele vai pegar o áudio que você está falando e transcrever ali, ok? Tá? Então, aqui ó, temos depois de obter texto, e aí o resultado que ele vai entregar, tá? Antes de obter texto, podemos chamar aqui as funções dele, né? Mandar ele parar também, né? Aqui para começar e para parar também. Reparem que todos são praticamente iguais, né? Eles têm as mesmas funções ou funções muito parecidas, tá? Ajustar o idioma, como eu falei, tá? Ele depende do idioma que você colocar, ele vai funcionar bem ou não, né? É claro, você precisa colocar no idioma que o falador está falando, né? Que o locutor está falando. E aqui, esse Use Legacy aqui, eu não sei o que é, para falar bem a verdade, nunca mexi com isso aqui não. A gente descobre aí qualquer outro dia, beleza? Muito bem, então vamos usar aí as nossas funções, tá? O que eu quero fazer, não? O que eu quero fazer, tá? Vou colocar alguns botões aqui, vou ajustá-los em uma organização aqui, ó. Vou colocar numa organização em tabela aqui, ok? E aí eu vou colocar aqui dentro alguns botões, tá? Vou colocar lá um botão, 2 botões, vou colocar 4 botões, um para cada dispositivo que nós vamos usar por enquanto, tá? Então, ó, o que nós podemos fazer aqui? Eu quero deixar os botões quadradinhos, por enquanto, eu vou deixar eles só com um texto de 1, 2, 3 e 4, tá? Ok.
selecionar todos eles aqui e vou alterar o tamanho, a altura e largura deles, ok? Então nós vamos deixar aqui. Vamos colocar como porcentagem para eles ocuparem 40%. Todos eles, né? 40% da altura e 40% da largura. Lembrando que eles vão ocupar 40% da altura e da largura dessa organização onde eles estão, né? Então, eu posso ajustar a altura e a largura dela, né? E aí, automaticamente, ela vai ajustar os botões para 40% do tamanho dela, né? Da altura e da largura, ok? Então, primeiro de tudo aqui, eu quero ajustar tudo ao centro, né? Da tela. Ok. Tá? E agora vamos ajustar o tamanho. Fica mais ou menos assim. Beleza, tá? Por enquanto tá assim. Lembrando que essa organização ela não vai aparecer. O que vai aparecer são só os botões, tá? E eu queria aqui colocar alguns ícones, né? Nesses botões, mas eu não vou fazer isso agora para não ficar muito comprido, tá? Depois eu dou um pause nas gravações e coloco os ícones aqui, porque é uma coisa que vocês já sabem fazer, então não tem por que eu ficar refazendo para deixar ela muito comprida, tá? Então, ó, esse daqui vai ser o botão da câmera, então vou renomear os arquivos, vou dar uma pausadinha na gravação, renomeá-los, vou colocar os ícones ali também e a gente já continua. Bom, pessoal, então continuando aqui, tá? Nosso aplicativo. Como vocês podem ver, eu renomeei os botões aqui e coloquei alguns ícones ali só para identificar, apaguei o texto deles, ok? Então, ó, vamos lá. Quando o BTN Foto for clicado, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos imediatamente chamar o ícone da câmera. Vou chamar câmera para tirar fotografia. Dessa maneira aqui, ele vai abrir a nossa câmera. Então, vamos ver se está funcionando. Ó, deixa eu conectar aqui. Vou pausar o vídeo aqui para não ficar... né? E depois eu mostro para vocês. Ó, então eu fiz só essa alteraçãozinha aqui, abri o aplicativo aqui para mostrar para vocês, aqui, sim, tá? Podem ver que os ícones ficaram todos distorcidos, né? Porque eu não me atentei muito a isso, claro, é o que eu sempre falo para vocês, tá? E se a gente clicar aqui no nosso botão da câmera, vou clicar aqui, tá? Ele vai abrir a câmera, tá vendo? Olha lá, eu lá. Entendeu? Se nós tirarmos uma foto, olha lá, ele aparece a foto para a gente confirmar se sim ou se não, tá? Aqui eu tirei a foto da minha tela mesmo. Tá? E um botão aqui, ó, de OK ou de repetir para tirar uma nova foto, tudo bem? Tá? Se eu apertar repetir, ele abre aqui para eu tirar de novo, né? Ó. Tá vendo aí, ó? Tá. E aí a mesma coisa. Se eu der um OK, ele não vai fazer nada. Essa foto ela não vai para lugar nenhum. Acho que fica salva na galeria do dispositivo aqui, mas a gente não deu instrução para ele fazer nada com essa foto, tá? Então ela não vai para lugar nenhum. A gente só deu para ele tirar a foto, abrir o dispositivo da câmera e tirar a foto, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Desconectou. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o botão de vídeo, tá? Quando ele for clicado, nós vamos chamar o nosso vídeo, ok? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para gravar vídeo, tudo bem? Então, quando o nosso gravador for clicado, botão de gravador, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para gravar o vídeo, tá? Só que esse tem um problema, né? A gente, se eu não me engano, ele não aparece a opção de iniciar e parar. É diferente da câmera. A câmera ele puxa a imagem da câmera do celular, tanto para vídeo quanto para foto, né? O gravador, eu acho que ele não abre, não puxa um gravador ali no celular, né? Vamos testar no aplicativo de novo para ver. Já eu mostro para vocês. Você aperta e nada aparece, é diferente da câmera, mas ele pede acesso ao microfone e começa a gravar esse áudio. Só que nós não fizemos nada para ele parar de gravar esse áudio, então ele vai ficar gravando esse áudio infinitamente aí, tudo bem? Então nós precisamos fazer isso. O que eu quero? Eu quero colocar no mesmo botão de início para que ele pare também, tá? Então nós vamos fazer aqui um if else para identificar se nós já estamos gravando ou não. Se já estiver gravando, a gente faz ele parar de gravar. Se não estiver gravando, ele começa, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar uma estrutura de decisão aqui, né? Um se, ok? E nós vamos conferir. Né? Vamos criar também uma variável. Para que essa variável? Criar uma variável do tipo verdadeiro ou falso para identificar se ele está gravando ou não. Deixa eu ver só se não tem uma estrutura mais ou menos assim. Não tem, tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos criar uma variável aqui. Ela vai ser do tipo verdadeiro ou falso. E ela começa valendo falso, tá? Ok, assim. E a gente vai chamar ela de gravando. Então, gravando começa falso, porque a gente nunca começa gravando. Né? Quando o gravador começou a gravar, nós vamos mudar isso para verdadeiro. Então, ajustar a nossa variável gravando para verdadeiro.
Tá? Isso significa que nós estamos gravando. E aqui a gente vai conferir, né? Se gravando igual a verdadeiro, ok? É isso que nós vamos fazer. Se gravando igual a verdadeiro, então nós vamos chamar o gravador para, na verdade, aqui a gente precisa conferir se ele é falso e aí a gente começa a gravar, tá? Se não, obviamente, se ele não é falso, só tem uma outra opção, que ele vai ser verdadeiro. Então, se já está gravando, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui, ó, gravador, chamar gravador, ponto, parar, tá? E aí a gente precisa também pegar aqui, ó, parou de gravar, e ajustar aqui para falso. Ou seja, quando gravando começa falso, né? Quando o gravador começar a gravar, a gente vai mudar ele para verdadeiro. E quando ele parar, a gente vai mudar ele para falso. E aí, aqui no nosso botão, né, quando clica no botão de gravador, ele vai identificar se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai começar a gravar. Se não, ele vai parar de gravar, ok? Então, é bem simples essa estrutura aí. E aí, o mesmo botão, ele começa e para a nossa gravação, ok? Vou testar aqui e já mostro para vocês. Bom, então agora prosseguindo, né, com o teste do nosso aplicativo, estou com ele aberto aqui de novo para testarmos. E se eu clicar no botão do microfonezinho, ele começa a gravar áudio, né? Só que não tem nada visual que demonstre isso aqui pra gente, tá? Eu sei porque o meu celular ele tem um indicador ali de quando algum aplicativo está usando o microfone, por exemplo, ou a câmera, tá? E aí ele dá esse indicador. Então significa que ele está gravando. E quando eu pressiono novamente, o sinalzinho verde aqui em cima, vocês não devem nem estar vendo aí, mas ele some, né? Então ele está funcionando para parar e começar a gravar. Só que aqui nesse aplicativo nós não temos acesso a esse áudio, né? Ele aparentemente é gravado, só que ele vai e some, se perde. Então é nisso que a gente vai trabalhar agora, para que os áudios, e não só os áudios, para que tenha listas para que nós consigamos ver, né, tanto os arquivos de foto que nós tirarmos, de áudio que nós tirarmos e os vídeos também, ok? Então vamos partir para esse princípio aí agora. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Se vocês repararam que trocou o cenário aqui, é porque eu estou gravando em outro dia, tá? Mas isso não tem muita importância agora. Então, o que nós vamos fazer aqui agora nesse nosso aplicativo, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, se vocês olharem lá no nosso design, não tem nada que indique quando o nosso gravador aqui ele está funcionando, tá? Não tem nada que indique isso. Então o que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma nova imagem que eu chamei de Mic Hack, né? Esse microfone com F é o nosso microfone preto aqui, esse nosso logo. Esse microfone com PH e esse nosso aqui, que é para reconhecimento de voz, que a gente vai fazer depois, tá? Então, e esse aqui, Mic Hack, é um que eu coloquei para identificar que ele está gravando, tá? Então o que nós vamos fazer? Close Preview. O que nós vamos fazer aqui agora? Tá? Deixa eu aumentar a iluminação aqui que está ruim. Enfim, nós vamos trocar essa imagem aqui para a imagem que estaria gravando, tá? Quando ele começar a gravar. Então, vamos fazer isso primeiro, tá? Primeiro que tudo. Então, aqui, ó, eu já separei, eu já sei quando ele está gravando e quando ele não está gravando, né? Então, fica fácil, né, de identificar. Eu já coloquei aqui, ó, para quando ele começar a gravar, ele mudar o global gravando para verdadeiro e quando ele parou de gravar, ele vai mudar para falso. Aqui eu também vou aproveitar e mudar a imagem do botão gravador, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em botão gravador, ele tem a parte aqui que é para ajustar a imagem dele e eu vou fazer exatamente isso. Então, quando ele começar a gravar, a imagem que a gente vai pegar é do Mic Hack, tá? Que é de gravando, né? E quando ele parar de gravar, a gente vai pegar e ajustar para a imagem do microfone com F aqui, ok? Dessa maneira, toda vez que a gente apertar uma vez e ele começar a gravar, ele vai ficar aquela imagenzinha vermelha para o usuário saber que está gravando. E quando ele apertar de novo, vai mudar para a imagenzinha preta do microfone normal para saber que parou de gravar, ok? Outro problema que a gente está enfrentando é que esse áudio ele vai para lugar nenhum, ele some, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma nova variável aqui, tá? E essa variável, vamos separar aqui, né? Vamos separar, vou trazer o do vídeo para cá, deixar ele aqui quietinho, longe. Tudo que for relacionado a vídeo a gente vai fazer ali depois. Tudo que for relacionado ao botão de fotos a gente vai fazer aqui depois, tá? Um pouquinho mais para cá. E as gravações vão ser relacionadas aqui. E aqui a gente deixa livre aqui para nossas variáveis. Então nós já temos a nossa variável aqui, né? E agora eu criei uma variável nova, né? Essa variável eu chamei ela de lista, né? E criei uma lista vazia. Vou até fazer de novo aqui para mostrar para vocês, é que eu estava testando, né, antes de mostrar para vocês, para não ficar ocupando tempo na gravação. Se dá certo eu mostro, se não eu faço até dar certo, tá? No caso deu certo de primeira, glória a Deus. Então vamos lá, ó. A gente cria uma nova variável, tá? E dou o nome dela de lista,
Tudo bem? E se eu vier aqui em listas, eu tenho a opção de criar lista vazia. Então essa variável aqui, ela não é só uma variável comum, tá? É uma variável do tipo lista, tá? Seria aqui um array list, como a gente vê lá no desenvolvimento de sistemas, na disciplina de DS, tá? Que eu já mostrei para vocês. Então aqui eu vou criar uma lista para guardar vários valores, não uma só, tá? Seria aí um vetor. Essa lista aqui vai servir para guardar os nossos áudios, tudo bem? Além disso, tá? Nós também vamos criar aqui um escolhe lista. Se você pode vir aqui em interface de usuário, né, e pegar um desse aqui, ó, escolhe lista. Ele é semelhante a um botão, tá? Ele parece um botão, mas só assim. Quando você clica nele, ele vai abrir uma lista para você escolher, numa outra telinha com uma lista com vários elementos para você escolher. Ou melhor, se você não colocar elemento nenhum, não vai aparecer nada, tá? Você precisa colocar os elementos lá dentro. E a partir do momento que você põe esses elementos lá dentro, ele abre uma lista ali para você e você consegue escolher valores dessa lista. E isso vai funcionar para muitas coisas, tá? Só que no caso aqui a gente vai usar para listar todos os sons que nós gravarmos com o nosso gravador, beleza? E depois nós vamos fazer um diferente para as músicas. Para as músicas não, perdão. Para as fotos e para os vídeos, tá? Então, tá? A gente vai chamar ele aqui de escolhe som, tá? Tudo bem? E aqui no texto dele eu só coloquei sons mesmo. É o seguinte, nós temos então lá o nosso gravador aqui, ó, perdão, não é esse não, é aqui ó, gravador, tá? E ele tem algumas funções, se você dá uma forçada aí você vai ver que eles têm algumas funções. Aqui nós até usamos duas delas, né? O que nós vamos usar agora é essa aqui ó, depois de gravar, tá? Que ele manda o nosso dispositivo ali começar uma função logo após a gente terminar. Eu estou olhando o vídeo aqui e parece que a iluminação ficou muito forte agora, deixa eu diminuir um pouco. Que aí poupa meus olhos também. Beleza, tá? Melhorou. Enfim, ele vai fazer as ações que a gente colocar aqui dentro quando você terminar a gravação, quando o gravador parar, tá? Então a gente não precisa chamar ele aqui quando parar de gravar, por exemplo. A gente poderia até criar um método para chamar ele, mas não precisa, porque ele já faz as ações aqui sempre que terminar de gravar, perdão. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá? A gente vai guardar esses sons, ou melhor, vamos fazer esses sons aparecerem na nossa lista, tudo bem? Então, se você vier aqui, ó, listas, você tem a opção, logo uma das primeiras aqui, adicionar itens à lista, e aí você informa o nome da lista e o item que você quer adicionar. Vamos puxar esse bloquinho para cá, tá? E o que nós vamos fazer exatamente, tá? O item que nós queremos adicionar é o som que nós acabamos de gravar, e ele fica disponível aqui, ó. Se você passar o mouse aqui, você tem, ó, obter som. Tá? E aí, então o item que nós queremos adicionar à lista é ele, tá? O som. E qual é a lista que a gente quer adicionar? Bom, a gente só tem uma lista e ela se chama lista, tá? Então fica fácil, né? Então a gente vem aqui em variáveis e vem obter, tá? E escolhe ela aqui, ó, lista. Belezinha? Tá? Então, quando o gravador parar de gravar, né, a gente vai adicionar à lista o som que a gente acabou de gravar. Beleza? Só que, se nós fizermos isso, né, vocês vão poder olhar lá no aplicativo, e eu não vou ficar rodando aqui toda hora, para evitar esforço e para o vídeo não ficar muito longo. Se você clicasse aqui, ele ia aparecer a lista lá com os sons, mas se você escolhesse um daqueles sons ali, nada ia acontecer, tá? Por quê? Porque nós ainda não temos um player, um tocador. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que esse player aqui, esse tocador, ele serve para reproduzir sons? Então, agora nós vamos usar ele, tá? Então, pode vir aqui em não é sensores, é aqui mídia, tá? Pegar um player e adicionar ele também a um componente visível. E o meu já está aqui, eu não vou nem mudar o nome dele, ele vai ficar como player mesmo, né? Tocador aqui. E é isso, tá? Então, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, a gente vem no escolhe som, que é a nosso pick list ali, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, vem nesse aqui, quando escolhe som, depois de escolher. Ou seja, né, ele vai, o que ele vai fazer aqui é depois que você escolhe um item da lista. Você vai clicar no botão, ele vai abrir, vai listar, né, todos os áudios ali que tem a gravação, tá? Todos os itens dessa lista aqui. Inclusive, a gente não colocou para aparecer lá esses itens, então eles não vão aparecer. Então, vamos colocar isso agora, bem lembrado, né? Tem que fazer isso, senão não vai funcionar, tá? Então, a gente vem aqui em Escolhe Som de novo, tá? E a gente tem a opção aqui, ó, de ajustar os elementos dele. Elementos é justamente os itens que vão estar listados ali, tá? Então, todos os itens que estarão listados ali são os itens da minha global lista, tá? Então, assim, ele vai aparecer todos os itens dessa lista aqui, e essa lista ela vai atualizar depois de cada gravação, tá? E a gente vai ajustar os elementos também depois de cada gravação. Dessa forma, vai aparecer todos os itens lá.
Tá? E agora, aqui, nós vamos colocar para ele tocar o nosso som. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Depois que você escolher o item da lista ali, você vai vir aqui em Player, né, no nosso tocador. Tá? E aqui, ó, ajustar tocador.fonte. Tá? A gente vai pegar isso aqui, tirar isso aqui. Beleza? E a fonte dele não vai ser nenhum som que a gente tem aí no sistema. A fonte dele vai ser a nossa... o item que a gente escolheu, tá? Que é a nossa seleção da nossa lista, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em lista. Não, mentira, perdão. No escolhe som aqui, tá? E vocês vão procurar aí, vai ter seleção. Aqui, ó, seleção, tá? Que é o som que você escolheu ali. Então, o player ele vai tocar aí a nossa seleção e nós vamos testar isso agora. Vamos ver se funciona, tá? Então, já volto aí para testar com vocês. Muito bem, já estamos aqui de volta, né? O aplicativo já está aberto aqui na palma da minha mão. Só que eu percebi um detalhe e por conta desse detalhe não vai funcionar ainda, que é o seguinte: a gente escolheu, né, o som que vai tocar, só que a gente não deu play no nosso tocador, tá? Aí você tem que vir aqui no nosso player, né? Vir aqui, ó. Aqui, ó, chamar player.iniciar, tá? Sem essa função aqui, ele não vai tocar no nosso som. Então, ó, se eu clicar aqui no nosso microfone, opa, aqui, lá ele mudou a imagem, tá? Ficou vermelho, como esperado, significa que, para sinalizar que está gravando o áudio nesse momento. Então, eu estou enrolando, estou falando qualquer coisa aqui para ver se sai no áudio, tá? Então, vou pressionar novamente, para ele voltar à imagem padrão, né? Então, vamos pressionar aqui. Muito bem, agora a gente precisa saber se ele gravou, não é mesmo? Então, a gente vai clicar aqui no nosso botão embaixo de sons, no nosso pick list. Olha lá, ali apareceu o som. Ele vai ficar aqui com o caminho de onde o som foi guardado. E isso ele está fazendo de uma maneira automática. A gente até consegue escolher onde vai guardar, só que isso não vai ficar para a aula de hoje, vai ficar para outra aula, tudo bem? E se eu escolher aqui o som, e aí não dá para eu escolher nesse jeito que a gente está fazendo aqui, a gente não vai conseguir escolher o nome também do arquivo. Então vai ficar assim, vai ficar aparecendo assim. Mas dá para ele aparecer do jeito, até para você escolher o nome do som antes de salvar. E aí é bem interessante, tá? Mas vamos ver se gravou. Então, ó, agora eu vou aumentar o volume aqui, vou fazer silêncio, vamos ver se capta no microfone. Lá ele mudou a imagem, tá? Ficou vermelho, como esperado, significa que, para sinalizar que está gravando, tá? Está gravando o áudio nesse momento, então eu estou enrolando, estou falando qualquer coisa aqui para ver se sai no áudio, tá? Então eu vou pressionar novamente, para ele voltar à imagem padrão, né? Ó, então funcionou, né? E uma coisa que já me incomodou logo de cara aqui é que não tem um botão para parar de falar, para o áudio parar, né? Então, acho que seria legal colocar um botão ali para fazer esse áudio parar a gravação. E a gente poderia fazer isso, tá? Para ele parar a gravação, parar de reproduzir o som, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu não estava querendo colocar um botão simplesmente, então eu vou colocar um botão aqui. Vou chamar ele de stop. Tudo bem? Colocar o texto dele de stop e o nome dele vai ser btn stop. E aí, esse botão aqui, ó, btn stop, quando ele for clicado, o que nós iremos fazer? A gente vai fazer quase igual isso aqui, ó, né? A gente vai pegar o tocador aqui, o player, e aqui, ó, parar, tá? Chamar o player.parar, ok? Qual que é a diferença aqui, professor, do pausar e do parar? Olha, o parar, ele vai literalmente, ele vai até esquecer que ele estava tocando aquele som, tá? Ele vai esquecer, parou, já era, acabou. E aí você consegue vir aqui no iniciar de novo e ele começaria o som de novo, tá? O pausar, ele para o som na onde ele está, e se você chamasse o iniciar de novo, ele não ia começar desde o começo, ele ia continuar de onde ele parou, tá? No caso, a gente quer que ele pare mesmo, tudo bem? E aí já vai estar funcionando também, tá? Meu celular que desconectou, e então não vou conectar de novo para testar. Mas bom, pessoal, para a aula de hoje é isso, tá? Porque senão vai ficar muito corrido, e como eu também preciso passar um quiz aí para vocês, uma atividadezinha, vai ser parecido com a de banco de dados que eu passei, tá? Um questionáriozinho. Para não ficar muita coisa para vocês, eu vou parar por aqui. Daria para a gente continuar aí, começar a mexer na câmera. Eu vou fazer uns ajustes aqui para o aplicativo ficar só um pouquinho mais bonito, que aquele design feio ali, ele me incomoda um pouco. Mas também não vou caprichar muito, porque acaba perdendo, a gente não quero perder tempo com isso, tá? Então vou dar uma mexidinha ali no design e tal.
Acho que ficou bonitinho ali os botões, só que a imagem ela fica distorcida, porque o botão não está num tamanho padrão, não está organizado de uma maneira certa ali, tá? Então a gente vai organizar, a gente no caso eu vou organizar também, tá? E na próxima aula a gente continua trabalhando ali com a câmera e com os vídeos e dá para fazer exatamente igual, tá? Dá para aparecer uma imagem, uma lista também para você escolher as imagens que foram tiradas ali na foto e aí você consegue pegar e os vídeos também. Mas, professor, eu tenho a câmera no celular já, o aplicativo da câmera, ele tem a galeria que fica muito melhor salvo, né? Tem os vídeos que ficam muito melhores salvos, os áudios, tem o gravador de áudio no meu celular. Por que eu precisaria disso num aplicativo? Bom, você não ia precisar, às vezes, necessariamente, do jeito que eu estou mostrando aqui, né? Mas você iria precisar, talvez, usar os conceitos que você está vendo aqui de outra forma em algum aplicativo, às vezes, né? Sei lá, por exemplo, teve um aluno que estava fazendo um TCC dele e o TCC, né, e aí ele pediu minha ajuda. O TCC dele ele estava fazendo uma plataforma para mostrar vídeos. Ele estava fazendo um curso de enfermagem e aí o TCC dele era um aplicativo para auxiliar em exercícios para pessoas que estavam em recuperação. Se eu não me engano é algo, posso estar falando besteira aqui, tá? Pessoas, porque eu não me lembro muito bem também. Mas era para auxiliar pessoas que estavam na fase de recuperação, naquela fase num pós-operatório ou depois de um trauma a pessoa está voltando a se reabilitar, né? E aí ela tem que fazer alguns exercícios e tal. E aí no aplicativo dele mostrava os vídeos que a pessoa tem que fazer, né? Os exercícios que a pessoa tem que fazer através de vídeo, né? Então ele usou coisas parecidas com isso. Não usou a parte de gravar, né, mas usou os players de vídeo aqui de uma maneira bem parecida, tá? Assim, não era uma lista. A lista aqui eu estou usando só para mostrar para vocês que dá para reproduzir o som específico ali que você quiser, tá? E dá para o usuário escolher, inclusive. Mas não necessariamente você vai usar através de uma lista. Às vezes você vai usar através de um usuário e só vai aparecer certos vídeos para um determinado usuário, certos vídeos para outro determinado usuário, né? Certos áudios, enfim, música, sei lá, né? Às vezes não precisa da gravação, mas você vai usar o player para outra coisa, né? Então, são vários conceitos que a gente trabalha aqui junto, só eu mostrando a aplicação, e aí vai da criatividade de vocês, como que vocês podem usar isso aí afora. Tudo bem, pessoal? Então, uma boa semana aí para todos vocês, tá? Até a próxima aula. Vou gravar mais um vídeo de DS aqui. Tô pensando aqui ainda em como eu vou fazer, tá? Mas é isso. Um forte abraço aí para vocês, um beijão e até a próxima aula. Falou! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Vão.